Olá, mulheres. Boa tarde. Vamos esperar um minutinho aqui. Boa tarde, boa tarde. Olá, olá, boa tarde. Bem-vindas. Bem-vindas à live de hoje. Para quem não me conhece, eu sou Juliana Nazário, sou mentora de mulheres. E essa live, ela é uma live de aquecimento para tirar algumas dúvidas que vocês me mandaram lá na caixinha. Oi, boa tarde a todas. Bem-vindas. Essa live é uma live de aquecimento para responder algumas dúvidas da caixinha aqui do Instagram que vocês me mandam e para preparar vocês para a jornada Mulher Mais Leve, que vai acontecer semana que vem, dia 23, um evento online gratuito, onde eu vou ensinar os primeiros passos para vocês, mulheres, terem mais saúde física e mental, sem abrir mão da carreira, tudo isso em até 3 meses. Então, quem não se inscreveu ainda no evento da semana que vem, gratuito, não percam. O link de inscrição tá aqui na bio do Instagram, ou quem estiver assistindo pelo YouTube tá no perfil do YouTube. E a live também vai ficar salva aqui no feed do Instagram e depois lá no YouTube também, para quem quiser assistir depois. Beleza? Então, bora lá para o assunto de hoje. Se você é mulher, se dedica demais à sua carreira e sente que seu corpo já está dando alguns sinais de cansaço, de exaustão, de esgotamento, mas você não sabe muito bem identificar esses sinais, porque não sabe se é só um cansaço, não sabe muito bem o que está acontecendo. Essa live é para você, fique aqui porque a ideia é que você identifique esses sinais e consiga agir a tempo. Então, muitas vezes a gente pensa que o burnout ele vem quando o nosso corpo pifa, quando a pessoa vai para o hospital, quando ela já não, quando ela pede demissão, quando ela é afastada do trabalho. Mas o corpo ele vai dando sinais ao longo do tempo, né? Então, e a gente muitas vezes negligencia esses sinais. Por N fatores a gente negligencia esses sinais. Eu posso te dar alguns fatores aqui. Fatores pessoais mesmo, características pessoais da pessoa, como perfeccionismo, ou um idealismo muito exagerado, ou uma autocobrança, uma alta expectativa, dificuldade em estabelecer limites, em falar não. Então, tudo isso são fatores que podem contribuir para que a pessoa tenha síndrome de burnout. Existe muito também o desequilíbrio, que a gente fala que é o desequilíbrio entre a vida pessoal e profissional, quando a pessoa já não consegue mais fazer essa conciliar isso, né? Porque eu falo muito, porque muita gente vem falar, como é que equilibra vida pessoal e profissional, como se o equilíbrio ele fosse eu dividir exatamente 50% do meu tempo para a vida pessoal, 50% para a vida profissional, e não é sobre isso. É sobre conciliar, criar uma harmonia. Porque, obviamente, a gente sabe que a gente passa mais tempo trabalhando do que lidando com as nossas outras demandas da vida pessoal. Então, por isso que é tão importante a gente tomar as medidas para que a gente consiga trabalhar sem sofrimento, para que a gente consiga administrar bem essa relação trabalho e vida pessoal. Então, quando a gente tem quando a gente tem muita pressão no nosso ambiente de trabalho, né? Quando a gente tem muita cobrança, exigência, quando a nossa demanda é muito maior do que, do que o nosso recurso para resolver aquilo. Sabe? Quando tu tem muito trabalho versus pouco conhecimento, muito trabalho versus pouco tempo. Então, quando a gente tem esse desequilíbrio entre quantidade de demanda e pouco recurso para resolver isso. Oi, o pessoal está entrando aqui. Sejam bem-vindas. Então, vários fatores podem levar uma pessoa ao burnout. Então, outras coisas, né? Porque quando a gente fala assim,
O burnout ele é conhecido como uma síndrome de um estresse crônico não gerenciado no ambiente de trabalho. Mas hoje já se fala muito, né, sobre o burnout. Ele é uma síndrome, então ele envolve outros fatores da nossa vida, porque vamos combinar, a gente não consegue separar quem a gente é no trabalho, quem a gente é em casa. Então, por muito tempo a gente escutava assim: "Ai, quando você estiver em casa, se desligue do trabalho", como se você chegasse na porta ali, virasse uma chave. Mas se o seu trabalho está demandando um estresse crônico, como que tu vai conseguir chegar em casa e desligar dele? Ou vice-versa, se tua vida pessoal, teu contexto de vida ali é super desgastante, como é que isso não vai refletir no teu trabalho? Por isso que fazer um gerenciamento de todas as áreas da nossa vida é o ideal, porque nada é separado, a gente é um ser único, né? Então, isso contribui também quando eu estou lidando com muitas demandas pessoais difíceis, acontecimentos, né, na vida pessoal, isso contribui também para eu ter um burnout. E então é isso. Esses são os fatores que contribuem para a gente chegar nesse esgotamento físico e mental. Mas como que a gente pode identificar isso e sair desse ciclo, né? Porque a gente pode pensar: "Ah, eu tô cansada". Mas e esse cansaço? Será que esse cansaço ele nunca vai embora? Sabe aquela pessoa que tu encontra e ela sempre tá cansada? Tu pergunta: "Tá tudo bem?". "Ai, tô cansada". Não tem um dia. Pode ser no final de semana, pode ser nas férias dela. Infelizmente é uma ferida que ninguém vê. É verdade. Vou falar mais sobre isso, por que que é tão importante a gente evitar, porque as consequências de um burnout, elas deixam sequelas, né? Muitas vezes a pessoa ela vai ali aguentando, aguentando. Daí, como eu falei, vários sinais acontecendo no corpo dela e ela tá negligenciando tudo. Quando acontece mesmo, né, o burnout, a quebra ali, né? Porque o burnout já é esse conjunto de fatores acontecendo. Só que as pessoas pensam: ela teve um burnout quando ela pifou de vez. Mas não, só que se a gente esperar pifar de vez, depois a gente fica com várias sequelas que depois para reverter é muito difícil. Então, por que que a gente tem, como que a gente pode começar a reconhecer isso, né? Como que a gente pode ver esses sinais? Esse cansaço aí que não passa, que final de semana tu dorme, tu pode dormir o final de semana inteiro. E tem muita gente que fala assim, que chega lá no método leve e fala: Ju, eu não tenho problema com sono, eu durmo a noite inteira. Eu falo: mas tu acorda como? Tu acorda descansada? Não, eu não acordo descansada. Então, tu não dormiu a noite inteira, tu não dormiu bem a noite inteira. Tu pode até achar que tu dormiu lá 8 horas, mas tu acorda cansada, isso já é um cansaço crônico, que tu tem que começar a observar. Depois de um final de semana que tu acha que tu descansou, se tu chega na segunda-feira já com aquele sentimento ruim, que começou a semana, mais um peso, mais um monte de coisa que tu tem que lidar, tu também tem que prestar atenção nisso. E tu tem que se perguntar: será que isso é normal ou tem alguma coisa acontecendo? E assim, às vezes a gente acha que é normal porque o nosso contexto é muito assim. Então, talvez tu vai falar com outra pessoa do trabalho, ela vai falar: "Não, é normal, tá sempre cansada". Gente, pode ser comum. A gente tem que saber que tem coisas que são comuns, mas não são normais. Então, a gente tem que se observar porque e analisar esses sinais que o nosso corpo tá dando. E por que, Ju, que tu fala tanto do burnout, né? Por que que esse assunto se a gente assim, tipo, se a gente gosta de trabalhar, eu gosto muito de trabalhar, as mulheres do método que chegam todas amam o seu trabalho. E eu poderia falar aqui para ti que, eu falo muito do burnout, eu quero ajudar as pessoas com burnout porque eu tive um burnout. Talvez isso tenha se tornado a minha missão de vida, ajudar as pessoas a não chegarem nesse esgotamento. Só que é uma coisa muito mais séria do que isso. Não é uma coisa, uma história bonita que eu quero contar. Tem muitos dados hoje que comprovam que o burnout é real. Que o burnout não é só um mimizinho que eles falam assim: ai, ela é fraca, porque eu já escutei isso, né? Ai, ele não deu conta. Então, assim,
Hoje a OMS, ela reconhece o burnout como uma síndrome séria do esgotamento físico e mental relacionada ao trabalho. Inclusive, agora em 2025, tem uma CID específica e o burnout, ele vai ter, as empresas vão ter que começar a adotar medidas para combater, para prevenir que os funcionários tenham essa síndrome, esse esgotamento. Quem trabalha no mundo corporativo sabe como funciona, mas aqui a gente também não quer demonizar o mundo corporativo, porque o burnout ele pode acontecer pessoas que não estão no mundo corporativo. Porque, como eu falei antes, o burnout pode vir de características da pessoa. Né? Hoje é comum burnout no meio acadêmico, pessoas que fazem doutorado, mestrado. É comum burnout em profissões de cuidado, como médico, enfermeira. Então, o burnout, na verdade, lá no passado, ele começou com médicos, né, tendo burnout. E hoje a gente sabe que não tem mais distinção. Qualquer pessoa pode ter burnout. Inclusive autônomos que se cobram demais, que ficam com metas irreais, que não sabe descansar, que não presta atenção, que tem que ter um autocuidado. Então, assim, a gente não está falando só especificamente das pessoas do mundo corporativo. Quem trabalhou no mundo corporativo até sabe como que é a cultura lá dentro. Mas o burnout ele é possível em qualquer contexto. E tem um levantamento aqui que eu peguei para falar para vocês, que são dados que o Ministério da Saúde mostrou na Folha de São Paulo, que de 2022 para 2023, os atendimentos relacionados a transtornos mentais associados ao trabalho cresceram 54% entre as mulheres, em homens 12%. E isso é mais preocupante ainda. Por quê? Só deixa eu tomar uma aguinha. Porque a gente sabe, mulheres, que a gente, querendo ou não, quer acumular um monte de demanda. A gente não tem só o trabalho. A gente foi para o mercado de trabalho, né? Antigamente, ali as mulheres começaram a ir para o mercado de trabalho lá na Revolução Industrial, porque não tinha homem suficiente para trabalhar. Mas elas quiseram ser iguais aos homens nesse sentido de tipo, ir para o mercado de trabalho, mas elas começaram a acumular outras funções. A casa ainda continua, querendo ou não, sendo uma responsabilidade da mulher, embora isso já tenha mudado muito, mas querendo ou não, a mulher tem um perfil mais cuidadora, que ela não consegue. O homem, assim, muitas vezes o homem até ele consegue separar isso. O homem é o provedor, ele vai lá, trabalha e o resto da vida a mulher dá uma organizada. E a mulher, agora, além dela dar uma organizada no resto da vida, ela quer ser uma profissional reconhecida, competente, e tá tudo bem a mulher querer isso. Mas ela tem que entender que ela também tem que ter um momento de autocuidado dela. Porque quanto mais demandas ela fica carregando, quanto mais pratinhos ela tenta equilibrar sem deixar nenhum cair, isso vai levar ela ao esgotamento físico e mental. Por isso que a prevalência é muito maior em mulheres. E definindo o burnout de uma forma bem simples aqui para vocês, ele é o estresse crônico, né, não administrado no ambiente de trabalho. E como que ele se manifesta? Assim, quais são as três dimensões principais que o burnout, a gente pode verificar que o burnout está presente? Exaustão emocional, a pessoa sempre cansada, sem energia. Isso é muito característico de quem está num processo de burnout. Como se ela não desse mais conta das coisas que ela precisa fazer. A despersonalização, que é uma característica quando tu sente uma desconexão. Parece que é o dobro de trabalho, porque temos que provar. Isso é verdade. E eu não sei o que acontece com a gente, mulheres, porque a gente quer ser perfeita em todas as áreas. Sabe? Eu era a pessoa assim, tem que ser a melhor filha, a melhor profissional no trabalho, a melhor namorada, noiva, sei lá, a melhor que cuida da casa. Cara, tu vai pegando muita demanda. E o mais engraçado é que tem um momento ali que tu tá fazendo isso, eu vou até falar depois isso. Exatamente, precisamos o tempo todo nos provar. É.
E outra, assim, e a gente parece que vai se sentindo bem com isso. Não sei se alguma de vocês passou por essa fase, que no começo, quando tu começa a dar conta, assim, parece que teu ego até dá uma inflada, no sentido de, cara, eu sou invencível, eu sou boa no trabalho, a minha casa tá impecável, eu tenho tempo com as minhas amigas. Tu começa a pensar que tu precisa ser perfeita em tudo. E aí que tá o perigo, porque a gente é ser humano, né? A gente não vai. É uma balela achar que existe esse equilíbrio perfeito na vida. A gente tem que entender que lá no começo da nossa carreira, se a gente está numa fase que a gente quer uma ascensão profissional, querendo ou não, a gente vai acabar deixando um pouquinho uma outra coisa de lado. Mas se a gente quer dar um gás ali na nossa saúde, a gente vai acabar deixando, sei lá, às vezes tu tá numa fase que tu quer correr, ai, tu quer virar corredora. Isso vai demandar que talvez tu não tenha tanto evento social à noite. Tá entendendo que a vida é um joguinho de ficar mudando as peças constantemente conforme a vida vai acontecendo. A gente não pode pensar que, cara, eu quero ser uma corredora, vou acordar às 5 da manhã para treinar, mas daí na noite anterior minhas amigas me chamaram para sair e eu preciso ser social, porque eu preciso ser uma melhor amiga possível. Daí tu sai com a amiga, daí tu acorda cansada, daí tu fala: "Não, mas eu também tenho que trabalhar e a minha casa tem que estar limpa". Então, gente, vamos desmistificar porque isso não existe. Isso daí é o caminho certo para o esgotamento. Então, esse cansaço crônico que fica se manifestando, então a gente está sempre cansada, sem energia, uma desconexão que começa a acontecer ali entre o trabalho e as pessoas ao nosso redor e queda de produtividade. É muito comum quem está passando por um esgotamento físico e mental perceber que não consegue mais se concentrar nas coisas. Tá lendo aquele e-mail que ela lia em 5 minutos, ela leva 30, porque começa a ler e volta. Não sei se vocês já se pegaram esgotadas lendo um livro e tendo que voltar para a mesma página do livro várias vezes, porque a cabeça tá ali sem parar, sabe? Eu fui parar no hospital essa semana por esse esgotamento. Cheguei a desmaiar e entrei. Não, não. Brenda, nada é por acaso, e é verdade. Desmaio é comum. Eu atendi uma mulher essa semana, lá do método, que ela vomitava antes de entrar no trabalho. Vocês têm ideia disso? O corpo dela estava reagindo tanto ao estresse ali crônico do trabalho que ela vomitava. Então, olha só, é umas coisas que tu pensa, não, não é possível, né, que acontece isso, mas acontece. Sim, acontece mesmo, e é bem, bem triste, assim. Então, tu começa a ter queda de produtividade, e assim, isso começa também a minar tua autoconfiança, porque no começo tu era aquela pessoa que produzia muito, tinha aquela sede, aquele gás, dava conta de tudo. E com o tempo tu vai vendo que isso não é mais, não acontece mais. Por quê? Porque tu só tá ali focada em fazer, fazer mais, tentar resolver tudo, e a tua produtividade consequentemente vai cair. Então, cansaço constante que não melhora, irritabilidade frequente. Não sei se vocês já viram assim, mas as pessoas que estão nesse esgotamento, pode ser a pessoa mais calma do mundo. Ela começa a ficar irritada com tudo. Eu mesma tive muito sintoma de irritabilidade e até uma fobia social. Do fato assim, eu não quero encontrar tal pessoa no trabalho porque, sabe, eu já sei que eu vou desandar aqui com ela. Tem uma menina que eu atendia do método também, que ela começou a perceber que ela estava sendo super agressiva no local de trabalho, assim, de responder ríspida, e ela se sentia muito mal. Ela me mandava várias mensagens. Ju, hoje eu respondi mal educada para uma mulher, eu fiquei muito mal. Então a gente começou a fazer várias técnicas ali de gerenciamento do estresse para ela conseguir lidar com isso, assim, que é uma outra característica que, se tu perceber, tu já consegue diagnosticar que tu pode estar no caminho ou já dentro da síndrome, né? Alteração de sono, insônia, sensação de que o sono não é reparador, dor no corpo, dor lombar. Eu tinha muita dor lombar, gente. Assim, ó, eu tomava pra mal pra ir trabalhar, porque como eu era advogada, sou ainda advogada, porque não tem como
não ser mais uma coisa que tu já foi assim, né? Que tem a carteira da OAB e tal. Mas eu não estou atuando agora. Mas eu trabalhava muito tempo sentada, né? Muitas horas ali no computador, 14 horas por dia. E eu comecei a ter muita dor lombar. Eu tomava Tramal para ir trabalhar e ia trabalhar. Tipo assim, ah, tá bom, eu tô com dor lombar aqui, mas tem que dar conta, como é que eu não vou lá trabalhar? Para ver o nível que a gente negligencia e o nosso corpo ali só dando alarme o tempo todo. Outra coisa bem comum é usar bebida e comida para aliviar os sintomas. Muito comum. No meu caso, era bebida, gente. Assim, ó, chegava no final de semana, eu pensava, eu preciso sair da realidade, dessa realidade doida que eu vivo, de trabalho, e eu mereço beber pra sair disso daqui. Tipo, era uma forma de eu me desconectar de tudo, porque daí se eu tava ali bebendo, eu não tava pensando naquilo. E é muito comum, bebida e comida, porque é conforto, né? Dopamina rápida. Só que isso é mega destrutivo ao longo do tempo. Então, assim, quando a gente consegue reconhecer isso, a gente consegue intervir de uma forma antecipada para que evite chegar no pior dos cenários. Melhorar nossa saúde física e mental, aumentar nossa produtividade, voltar a ser quem a gente era e a nossa qualidade de vida, recuperar a energia, a nossa disposição. Então, por isso que é importante a gente começar a se atentar para esses sinais. Então, como que a gente pode fazer, Ju? Eu tô vendo que, tá, pode ser que eu tô nesse caminho, então o que que eu faço? O que que eu posso fazer para melhorar? Primeiro passo é o que eu falei, reconhecer os sinais. Se escutar, porque o nosso corpo ele dá alerta. E às vezes a gente não quer escutar porque a gente não quer admitir também que a gente precisa de cuidado, né? Por querer dar conta de tudo e ser forte, a gente não quer admitir que a gente está ali precisando cuidar da gente mesmo. Então a gente vai negligenciando esses sinais. Ajuste na rotina. Todos os, né? Eu estudo muito sobre burnout porque eu tive burnout, eu fiz pós-graduação em psicologia e o meu TCC foi sobre burnout. Então, a mudança de hábitos, gente, é essencial, porque a gente tem que mudar o nosso estilo de vida. Então, só que quando tu pensa assim, ai, como é que eu vou mudar meus hábitos? Se eu tô aqui no meio desse negócio todo caótico, não tenho tempo, é sempre isso, não tenho tempo mais para colocar nenhuma atividade. Mas são pequenos detalhes que tu pode colocar ali no teu dia a dia, na tua rotina. Sabe aquela coisa de entre tu acordar ali no caos, ansiosa, depois de 5 sonecas, nem comer direito, já se maquiar no carro, sair correndo, tu falar assim, não, eu vou meia hora pegar de manhã e fazer um café da manhã com calma, sabe? Eu vou fazer um café da manhã com calma porque isso vai fazer com que eu vá lá lidar com as minhas demandas de uma forma melhor. Eu tenho uma aluna do método que ela falou assim, Ju, eu nem tomava café da manhã, eu não comia, eu nem almoçava, quando eu via ia ter fome lá no meio da tarde. E daí ela falou assim, hoje é tão inegociável para mim o café da manhã e sentar e fazer um devocional, que às vezes, ela falou, às vezes eu tô até um pouco atrasada para o trabalho. Mas eu penso, o que que vai mudar eu chegar 10 minutos atrasada no trabalho? Né? O que que vai mudar? No final do dia eu trabalho 10 minutos a mais. Eu não vou negociar esse 15, 10 minutos comigo mesma de manhã. Tá entendendo? A diferença que fez na vida dela. Então, ajustes pequenos na rotina. Técnica de respiração, priorizar a tarefa, aprender a delegar, porque a gente tem muita dificuldade. Aí os colegas que vivem para o trabalho começam a julgar. Ah, sim. Sim, só que a gente tem que entender que a mudança começa na gente. A gente só vai ser respeitada e ser tratada da forma que a gente quer ser tratada quando a gente começar a se tratar dessa forma. Tu imagina que se pra ti isso não é importante ou pra ti não é um inegociável, tu não vai esperar que alguém olhe pra ti e fale no teu trabalho ou Ju, tu precisa tomar um café com calma. Por quê? Se nem tu consegue reconhecer isso na tua vida, essa necessidade, não espere que alguém vá reconhecer.
Então, essa mudança é uma mudança interna. E é uma mudança difícil, gente. Não tô falando que é apertar um botãozinho e a gente, do dia pra noite, começa a se sentir a maior merecedora de cuidado. Mas é um trabalho que a gente vai fazendo internamente, né? E tem como chegar nesse lugar, porque eu já fiz muitas mulheres chegar nesse lugar. Eu cheguei nesse lugar. Então, é possível chegar nesse lugar. E o apoio profissional, que é a rede de apoio e ajuda profissional, é onde a gente pode começar também. Porque muitas vezes sozinha é muito difícil. Quando a gente tem ajuda, aumenta 95%. Tem até um estudo que fala que quando a gente tenta mudar hábitos ou rotina, quando a gente tem acompanhamento, comunidade, rede de apoio, aumenta 95% de chances daquilo acontecer. Então, isso é um passo básico também para quando a gente quer sair dessa situação. E uma coisa que eu falo, né, que a gente às vezes pensa quando a gente está nesse lugar, é que é só um cansaço e ele vai passar. Ai, Ju, é só uma fase. Quantas vezes eu mesma já falei isso? Ah, é só uma fase, daqui a pouco passa. Gente, mas não passa do nada. Se a gente não fizer nada, não passa do nada, porque a gente nunca vai ter resultados diferentes com as mesmas atitudes, né? Magicamente as coisas não vão se transformar, né? Eu li uma frase depois que eu quero colocar ali, eu até escrevi para colocar no final de um livro sobre burnout que eu estudei, fala que o bem-estar, ele é ação, né? Ter uma vida melhor depende de ação. Nada vai resolver magicamente, né? Então, é difícil admitir às vezes que tem alguma coisa errada acontecendo com a gente. A gente pensa que é uma fase, compara a nossa vida com outras pessoas que muitas vezes estão ali super produtivas e não tá acontecendo nada, daí tu fica, ai, mas isso não é, isso é normal, tá cansado, ou ai, aquela pessoa dá conta e por que que eu não dou conta? Então tem várias coisas aqui envolvidas, né? Então também tem a sociedade que ensina que a gente tem que ser produtiva, né? Quantas vezes tu não foi lá conversar com aquela amiga? Parece que ela tinha até um orgulho de dizer que ela estava morta, cansada, na correria, como se fosse um sinônimo de sucesso. Cara, um troféu, assim, ó. Cara, minha vida é isso, é uma correria, eu tô sempre cansada. Só que, gente, se a gente ignorar isso, só tem um caminho, que é o esgotamento. Não tem outro caminho, porque, como eu falei, com as mesmas ações não vamos ter resultados diferentes. Então, fazendo assim, a gente precisa adotar essas medidas. E o que eu quero falar para vocês, assim, o recado principal dessa live é que o burnout, gente, eu até fiz um textinho aqui que eu achei bem impactante, assim, ó. Eu vou falar, vou ler, mas eu escrevi assim com o sentimento de quem viveu isso mesmo. Que o burnout ele não começa com colapso, como muita gente pensa. O burnout ele começa com amor. Quando o teu trabalho é prioridade número um, quando você é a primeira a chegar e a última a sair, quando o WhatsApp é uma extensão sua 24/7, todos os dias da semana, né? Quando você não tem descanso, quando você acha que descansar é luxo, quando esse orgulho, né, que eu falei que a gente sente de eu sou boa em tudo, eu sou boa no meu trabalho, eu resolvo tudo, ele vira uma armadilha. Então, é assim, a gente precisa reconhecer os sinais do burnout. E achei a frase que eu queria falar para vocês, que o bem-estar não é um modo de ser, é um modo de ação. Chegar numa vida melhor, com bem-estar, não é uma coisa que vem da gente. Não é que a gente nasceu com aquilo. É agir para que aquilo aconteça. É buscar ferramentas e estratégias para que isso aconteça. Então é isso, gente. Foi o que eu preparei para vocês hoje. Eu espero que tenha ajudado quem ficou aqui na live. Espero que tenha ajudado. Espero que quem está passando por esse momento tenha identificado e ficado mais alerta para começar a tomar medidas. E se tu gostou do tema da live de hoje, na terça-feira eu vou continuar com essas lives de aquecimento para o evento. E mulheres
que não se inscreveram ainda no Jornada Mulher Mais Leve. Eu vou lá na jornada, eu vou dar os passos, é uma aula 100% online, 100% gratuita, e eu vou dar os passos para a gente ter mais saúde física e mental, sem precisar abrir mão da carreira. Para quem é uma mulher que se dedica à carreira, que gosta do que faz, que quer continuar trabalhando, exercendo a profissão com amor mesmo, mas sem esgotamento, sem se sentir cansada o tempo todo. Então, se inscreva na Jornada Mulher Mais Leve. O link está na bio aqui do Instagram, ou quem estiver assistindo pelo YouTube, está lá no perfil do YouTube. E na terça-feira a gente se vê de novo, mulheres. Muito obrigada por todas, obrigada pela participação e descansem, aproveitem o final de semana aí de vocês. Beijinho, tchau!